que as normas trabalhistas começaram a ser modificadas. As normas regulamentadoras mudaram e as leis trabalhistas foram modernizadas. A biografia continuava a valer, mas as empresas eram instruídas a realizar um exame médico geral. Em 83, outra mudança. Os exames passaram a ser mais específicos, dependendo dos riscos provenientes do local e da atividade exercida por cada trabalhador. A ideia era que a medicina do trabalho deveria ser basicamente preventiva. O médico passou a ser obrigado a assinar o atestado. Desta forma, respondia pela saúde do trabalhador. Medicina preventiva. Essa ideia foi aos poucos se tornando a linha mestra na política de redução de acidentes e doenças do trabalho. Atestar um problema de saúde dentro de uma empresa era apenas o primeiro passo. O mais importante era resolvê-lo. Entre os diferentes trabalhadores examinados, em 1994, o Ministério do Trabalho começou a exigir o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é chamado de PCMSO, que exige que o médico do trabalho conheça os riscos, conheça as atividades que os trabalhadores exercem, todas elas, e conheça que exame detalhadamente deve ser feito para detectar o risco, os problemas que podem advir do trabalho para cada trabalhador, e não simplesmente os exames sendo feitos de maneira aleatória a qualquer momento. O PCMSO tem como primeiro requisito mínimo a identificação da empresa. A gente precisa identificar a empresa num programa de controle médico, colocando que empresa é essa, o grau de risco dela, que atividade ela faz, o CGC, endereço, número de trabalhadores, sexo, horário de trabalho, no mínimo esse tipo de informação. Depois, é preciso identificar os riscos presentes na atividade profissional. A identificação dos riscos, ela é basicamente feita através de visitas do técnico e do médico do trabalho, basicamente, aos locais de trabalho. Os médicos do trabalho têm que ir aos locais de trabalho, ver os trabalhadores trabalhando, estudar os produtos químicos, os agentes físicos, os problemas ergonômicos que têm, verificando os riscos que eles estão expostos, submetidos, e em cima desses riscos fazer um planejamento dos exames que devem ser feitos ao longo do ano. Em que momento deve ser feito, que exame deve ser pedido, como é que se conclui esse exame, quando ele é normal, quando ele é anormal, quando ele é anormal, o que se faz, que tipo de providência deve ser feito, tudo isso deve ser escrito num documento, e esse documento é um PCMSO, é um programa de controle médico. Por fim, é preciso programar os exames médicos anuais. A parte mais significativa do PCMSO em termos de trabalho é esse plano de exames. Além disso, ele deve fazer relatórios anuais para a própria empresa, né, para ele mesmo, controlar que tipo de patologias estão acontecendo no trabalho, se houve problemas, se não houve, que sessões houve mais, que atividades que apresentaram maior número de trabalhadores doentes, se melhorou de um ano para outro. O PCMSO deve incluir a realização obrigatória de exame médico admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. Os operários permanecem junto aos fumegantes fornos. Os olhos suportam o primeiro ímpeto incandescente, mas logo depois choram o seu infortúnio. Debilita-se sua natural constituição, que é aquosa, consumida e esgotada pelo excessivo calor. A preocupação com a saúde dos trabalhadores começou no século XVII, mas está longe de ter fim. Na verdade, é um trabalho constante que pode se desenvolver muito mais. Para isso, é preciso a participação efetiva dos trabalhadores, dos empresários e do governo, num esforço conjunto para atingir o ideal do risco zero. Bom, as duras penas, né, deu para passar aí o filme. Teve muita parada, muita travada do filme, mas deu para, pelo menos, a gente ter uma ideia da questão do PCMSO, da importância do PCMSO, tá?
lembrando que eu sempre falo que o técnico de segurança, apesar do PCMSO ser um documento, tá, de obrigatoriedade do médico, o médico é que tem que fazer, tem que implementar, mas o técnico, pela função que o técnico tem na empresa, pela função que o técnico tem dentro do âmbito do trabalho, ele passa a ser um administrador em potencial do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Tá certo? Tudo aquilo que você viu aí é questão de exames periódicos, dimensionais. Geralmente, quando o médico, principalmente o médico, ele não está o tempo todo na empresa, ele vai só determinados dias, né? O técnico ele geralmente fica responsável pela administração dos exames, de buscar o trabalhador lá na área, de separar esse trabalhador para o exame, de informar o trabalhador, de comunicar, de administrar os treinamentos que estão instituídos no PCMSO. Então, o técnico ele vai administrar o PCMSO de uma maneira assim bem, vamos supor, bem prática, né? Ele é um administrador em potencial. Tá? Então, para que a gente possa começar, colocar o slide tema. É o PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, tá? Enfatizando o PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, e o PPR, Programa de Proteção Respiratória. Então, hoje é o PCMSO com a intercalação com os outros programas, tá? Os outros programas que se intercalam, se interrelacionam com o PCMSO. Então, vamos lá. O PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, para que possamos esclarecer já desde o início. O PCA é um programa, tá certo? Que geralmente ele é indicado no PCMSO para empresas que tenham problemas com monitoramento de ruído. Elas tenham ruído dentro do seu ambiente de trabalho. Então, tenha trabalhadores expostos ao ruído. O PCA, geralmente, ele é coordenado. O médico indica, mas ele é coordenado por fonoaudiólogo, ou seja, especialista na área de fonoaudiologia, tá? Então, ele vai administrar, vai fazer os exames audiométricos, monitorar os equipamentos, e há uma também interdisciplinaridade na questão do PCA. Então, os passos de um PCA. Aí você tem primeiro o levantamento e o monitoramento ambiental. Esse levantamento e monitoramento ele vem desde o PPRA. Tá? O PPRA, quando é feito, para você ver como é o interrelacionamento dos programas. O PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, quando é feito, neles são levantados os riscos, as fontes, tá? Então, nesses riscos, são propostos monitoramento e a partir daí é que são repassados para os dados do PCMSO e posteriormente os dados do PCA. O segundo passo é as medidas de proteção coletiva, lembrando que o ruído, principalmente o ruído, tá? Que é um risco ambiental, o ruído, antes de você colocar o protetor auricular no trabalhador, tem que se esgotar todas as medidas de proteção coletiva, ou seja, enclausuramento, medidas de manutenção para diminuição de ruídos de máquinas, entre outras coisas. Então, as medidas de proteção coletiva é um passo importante na questão do PCA, tá? Medidas de proteção individual, não sendo eficazes as medidas de proteção coletiva, aí sim você, tá, no caso, junto com a parte, porque a indicação de equipamento realmente fica com a parte da segurança, tá? Isso aí é uma função do técnico de segurança, do engenheiro de segurança do trabalho, de indicar o equipamento adequado para o funcionário. Tá? O tipo de protetor auricular, se vai ser proteção auricular tipo concha, tipo plug, mas o PCA dá esse suporte para você. No PCA, ele vai mostrar os tipos de equipamento, como se deve proceder os treinamentos desse equipamento e assim sucessivamente. Controle médico é justamente os exames periódicos, né? Os exames adimensionais periódicos, e nesses exames, aonde tem a presença de ruído,
o médico vai geralmente pedir, vai solicitar, né? Ele vai solicitar a questão do exame audiométrico e vai determinar que esse exame audiométrico seja de 6 meses, anual, e assim dependendo do risco e da intensidade desse ruído que o trabalhador é exposto.